Muito boa noite, gente. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o Festival Literário Internacional de Araxá desde a primeira Certas edição. Palavras. Apresentação feita em 3 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, FLI Itabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Na parede ao fundo, há cartazes do terceiro FLI Itabira, em tom branco sujo estampado com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 4 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 3 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro de cabelos curtos e escuros rente à cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça bege e blusa branca. Usa óculos redondos de aro marrom. A segunda pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra de cabelos escuros que é todo trançado em diversas trancinhas. Seu comprimento lhe passa o ombro. Ela traja blusa verde escuro, calça bege e usa por cima uma camiseta de botões branca aberta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Conceição Evaristo, uma mulher negra de cabelos grisalhos cacheados que lhe estão presos num rabo no alto da cabeça. Ela traja um vestido branco com estampa verde. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Maria Ribeiro, uma mulher branca de cabelos castanhos ondulados que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja bata amarelo mostarda estampada e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos loiros e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se Terceiro FLI Itabira. E boa noite. Gente, boa noite. Que alegria ver tantas pessoas reunidas em torno da palavra, da poesia, da literatura, e com pessoas tão especiais aqui. É uma satisfação. Obrigado, Afonso, por proporcionar esse momento. E nossa conversa aqui vai girar em torno de Certas Palavras, né, que é o título da nossa mesa. Vamos conversar, então, com a Eliane Alves Cruz, que é jornalista, escritora, pesquisadora, estreou na literatura com o livro Água de Barrela. Também tem outros livros, né, que vocês já conhecem também, né, como Crime do Caso do Valongo, Solitária, vencedora do Prêmio Jabuti com o livro de contos A Vestida. É colunista também e entrevistadora, que ela vai falar também um pouquinho, né, na TV Brasil, e que já começou com uma grande convidada, que foi a Ana Maria Gonçalves, né? Então, uma salva de palmas, por favor, para a Eliane. Temos aqui também a honra de receber Conceição Evaristo, que está pela primeira vez em Itabira. Conceição é mineira, doutora em literatura, pesquisadora, professora, autora do célebre livro Ponciá Vicêncio e também dos livros Becos da Memória, Canção de Ninar Menino Grande, que está aqui, último lançamento da Conceição, grande livro. Um dos meus livros preferidos também, que é Histórias de Leves Enganos e Parecenças, livro de contos. E Conceição seguramente é uma das escritoras mais influentes da contemporaneidade. A Conceição também, recentemente, abriu a Casa Escrevivência, né, que é um grande acontecimento para a cultura brasileira, e ganhadora do Prêmio Juca Pato, que será laureada amanhã. Né? Quem vai fazer essa conversa também comigo, né, e com a Conceição e a Eliana, é a Maria Ribeiro.
E é jornalista, atriz, escritora, diretora de cinema, ganhou vários prêmios importantes, como o Grande Otelo, Kikito, né, no Festival de Gramado. É uma das atrizes mais talentosas que nós temos. Atuou em diversos filmes, minisséries, telenovelas. Cito aqui Memorial de Maria Moura, O Rei do Gado, Verdades Secretas e assim por diante. Foi apresentadora do Saia Justa, né, da GNT. É colunista. Então, seja muito bem-vinda. Palmas para... Bom, já bateram palmas, né? Muito bem, para a gente começar a conversa, certas palavras, queria começar, talvez, um pouco diferente, no sentido de... dando um exemplo, né? Sempre quando eu termino... Sempre não, né? Às vezes, quando eu termino um livro, ou um conto, ou um poema que seja... dependendo da intensidade, né, que eu trabalho com esse texto, eu, de certo modo, saio transformado, né? Ou seja, eu entro no texto e saio dele de outro modo, né? E eu queria saber de vocês, e aí incluindo a Maria também, queria saber de vocês qual trabalho vocês fizeram, e aí pode ser um livro ou qualquer outro trabalho artístico, que vocês entraram de um jeito e saíram de outro jeito, né? Que marcou a vida de vocês no sentido de escritoras, né? No sentido de realmente uma transformação, né? Se tem algum trabalho, ou talvez algum personagem também, né? Às vezes os personagens também fazem isso. Então, se vocês tiverem na memória de vocês esse trabalho, né? Acho que a Eliana pode começar. Ui, que emoção, né? Essa sala tão linda. Muito obrigada pela receptividade de vocês, por estarem aqui. Eu sei que o tempo hoje é algo muito precioso, então ter um pouquinho, uma fagulha do tempo de cada um e cada uma é um presente único para nós. Para mim, em especial, estar com os meus colegas Jefferson, Conceição, Maria e esse elenco incrível que a FLI Itabira reuniu é algo impensável para a Eliana de 16 anos, talvez para a Eliana de 30 anos, para a Eliana de 40 anos, impensável. Então, eu hoje sou uma mulher 50 a mais e que estou realizando um sonho de infância, que eu nunca pensei. Então, quando essa pergunta sobre que personagem, que livro... Eu acho que a gente é escritor, é escritora, independente de ter publicado ou não. Porque a publicação ela é fruto de uma série de coisas, inclusive política. Então, o ato de escrever, não. O ato de escrever, uau, você escreve até sem caneta, você escreve na cabeça, você escreve. Então, eu acho que escritora eu sempre fui. Só que, em um determinado momento da minha vida, eu achei que eu devia tirar todo esse universo que eu tinha na cabeça, devia sair da minha cabeça para o papel. E esse momento foi um momento de dor, de questões pessoais minhas, muito dolorosas, e que eu resolvi fazer o Jurema Werneck diz, né? Nossos passos vêm de longe. Foi quando eu resolvi voltar lá para longe, lá para esses passos, né? Quem começou essa caminhada, né? Da onde a gente repete isso automaticamente? A mesa anterior falou sobre inteligência artificial, mas às vezes a gente emula a inteligência artificial, né? Porque a gente fica repetindo mecanicamente coisas que a gente ouve. Nossos passos vêm de longe, nossos passos vêm de longe, nossos passos vêm de longe da onde? E vão para onde, né? Então eu fiz essa pergunta: da onde vieram esses passos? E daí nasceu a minha escrita literal, né, no papel. Então, a minha vida é antes e depois do livro Água de Barrela, porque eu fiz um caminho de volta para a minha ancestralidade na África. E eu nunca pensei que eu pudesse chegar lá, porque a gente foi criado com uma série de mitos sobre a nossa ancestralidade, sobre o nosso passado. Construíram um passado para nós, que não necessariamente é muito verdade, né? Então, chega um momento, eu não sei, mas eu acho que sim, acho que todo mundo um belo dia pergunta, né? Será mesmo?
E, a partir dessa pergunta do será mesmo, eu voltei lá, eu fui assim, né? Fazendo aquela engenharia reversa. Mas e o meu pai? Mas e meu avô? É a música do Gilberto Gil, né? Onde está tataravô, tataravô, onde é que está meu avô onde é que está? E fui. Quando eu vi, eu estava lá. Eu cheguei lá. Então, a minha vida é antes e depois desse livro, por uma série de coisas. Eu acho que foi uma espécie de iniciação, uma espécie de renascimento. Quem é de religião de matriz africana sabe o que é uma iniciação. Estamos aqui de branco não à toa, né? Hoje é sexta-feira. Em religiões de matriz africana é um dia dedicado ao Oxalá, que é um orixá da paz, que é um orixá sincretizado com outros credos, mas todos remetendo à paz, todos remetendo à concórdia, né? Da justiça e da concórdia. É lindo esse hino, né? Que tem lá em Salvador, no dia do Senhor do Bom Fim, que é sincretizado com Oxalá. Então, fiz esse caminho de volta, e a minha vida é antes e depois desse livro. E aí eu resgatei muita gente que já não está aqui, mas que está aqui, tanto em mim, quanto nos meus filhos, quanto na espiritualidade. Eu acho que todas as religiões... Acho que não existe uma cultura em solo africano que não entenda o mundo como uma coisa só. O espaço, né, esse cosmo, não existe essa divisão, né? Vivos e mortos, e céu e terra, e inferno. É tudo uma coisa só, é tudo um universo só. Então, essa sala é muito maior do que a gente pode ver. Tem muito mais gente aqui do que a gente pode ver. E resgatar isso, para mim, foi um renascimento. Boa noite a todas, a todos e a todos. Afonso, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Você, Maria, é o meu primeiro contato com você, já tinha te visto em televisão, em cinema e tudo, então seja bem-vinda a mim. Jefferson e Eliana já moram comigo há muito tempo, né? E moram no ilê que a gente vem construindo. E estar com vocês, para mim, é sempre uma celebração de vida, porque vocês indicam para mim que vale a pena a literatura. Há anos atrás, eu tenho idade para ser mãe de vocês, o menino ali tirou uma foto e falou assim, lá, está parecendo uma mãe chamando a atenção do filho, na hora que eu estava conversando com você. Então, está sempre, Eliana é uma pessoa que me dá uma alegria muito grande, porque eu fico emocionada, falei com você, eu estou emocionada aqui te olhando, porque significa que essa briga pela autoria negra está dando certo. Deu certo. Há anos atrás, a gente comentava muito, né? Os escritores negros, as escritoras, é o que você fala, a gente sempre escreve. Independente de estar consagrada, de estar visibilizada ou não. Então, vocês estarem aqui comigo me dá um certificado que a nossa luta vale a pena. O livro que modificou a minha vida, que eu saio modificada, e eu saio modificada para ter um projeto de escrita mais consistente ou talvez mais maldoso, é o livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Porque esse livro ele nasce de uma provocação. Nós estávamos no seminário Mulher e Literatura em Brasília, ainda no governo Dilma, e estávamos todo mundo felizes, coisa e tal, e tinha uma mesa de escritoras que era Ana Maria Gonçalves, Esmeralda Ribeiro, Geni Guimarães, Miriam Alves e eu. E surgiu uma pergunta no palco, por que nossas histórias eram sempre tristes, havia sempre morte, coisa e tal, e eu sou meio acusada de ser assassina,
porque o meu texto tem uma morte, mas a gente fala muito que essa morte, na verdade, é uma exigência, né? É uma denúncia a essa impossibilidade de viver. Tanto é que o personagem morreu, normalmente termina a história, porque nós fazemos falta, né, para essa história continuar. E aí uma amiga nossa, Edileuza da Penha, que é uma pesquisadora de cinema, de literatura, Edileuza falou, mas as nossas histórias não são só tristes, as nossas histórias são histórias vitoriosas também. Tanto é que vocês estão aí. Então, a gente precisa construir história de final feliz. Eu fiquei muito irritada com a fala de Edileuza e falei com ela, minha filha, então, se você é uma pessoa que eu tenho intimidade, eu falei, se você quiser ver história de final feliz, vá assistir novela aí de uma certa emissora que você vai ver história de final feliz. Mas eu fiquei achando que Edileuza tinha razão. Edileuza tinha razão, sim. Aí eu pensei, eu vou escrever um livro de história de final feliz e Edileuza vai ver. Porque eu sou vingativa. E até acho que, inclusive, para os povos silenciados, que passam pelo processo de licenciamento, eu acho que a literatura, a ficção, é um lugar que a gente vinga. E vinga bonitinho, porque vinga e ganha até prêmio. Ótimo, né? E aí eu falei, eu vou fazer uma história de final feliz. E foi no momento também que eu estava fazendo o doutorado e eu não aguentava mais olhar para a tese. Então, eu parava a tese e pegava o livro. E consegui fazer um livro de final feliz. Mas só que as personagens, elas passam... as personagens estão contando as suas histórias. Ninguém mais está numa linha de pobreza, né? Ninguém mais, as personagens, todas mulheres. Essas personagens não estão mais numa linha de pobreza. São personagens que conseguiram se construir, estão ali contando as suas histórias. Mas o que me mobilizou foi a minha incapacidade de começar um texto já feliz. Ninguém começa feliz, todo mundo começa com dificuldade. E que eu acho que retrata muito, inclusive, a própria história nossa. Né? Não só uma história, ou às vezes não uma história individual, mas é uma história coletiva. E também, como ele foi um livro muito bem planejado, dos nomes das personagens, a toda a estrutura do texto, então ele foi um livro também que me exigiu uma certa técnica para pensar, né, para organizar um texto. Alguns nomes já indicavam a história. Então, eu acho que Submissas foi um livro... O próprio título, né, Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Tanto é que eu a minha ideia é fazer uma trilogia. Já estou começando a escrever O Silencioso Pranto dos Homens, eu te falei, né? O Silencioso Pranto dos Homens, e depois alguma coisa em relação às crianças, os adolescentes, como que uma geração mais nova coloca as dores e as alegrias, né? Mas eu já vi que vai ser dor mesmo. Vai ser dor mesmo. Pode ser mania, né? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Afonso quando me chamou para participar aqui dessa feira incrível. Ele falou, vou te colocar com Conceição. Então, eu estou há 1 mês e meio assim, muito feliz e tirando essa onda com os meus amigos, te usando. E meu filho está me tratando muito melhor desde então. Meu filho então, falou assim, mãe, acho que realmente agora acho que você está bombando. Eu queria te agradecer. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a Eliana, com o Jefferson e, sobretudo, com você. Preciso dizer que há uma hierarquia aqui.
com relação, entendeu? Aqui, porque realmente é uma emoção imensa. Eu te admiro muito. A tua obra mudou a minha vida. Foi por sua causa que eu fui ler Carolina Maria de Jesus. Então, Helena estava falando de ancestralidade e como a gente consegue jogar a luz para trás, né? E trazer algumas pessoas assim. Foi você que me trouxe, Carolina. Mas, respondendo ao Jefferson, eu acho que o que mais me transformou... eu fiz um filme chamado Como Nossos Pais, que foi onde eu me entendi como feminista. E isso foi um caminho sem volta, realmente um óculos que eu coloquei que eu nunca mais consegui tirar. E fico muito feliz de estar numa mesa com mulheres, abrindo uma exceção para Jefferson Tenório. Então, eu queria devolver a pergunta para você, Jefferson. Qual foi o livro que te modificou? Porque não dá para você ser... Eu que tenho que te mediar, Jefferson Tenório. Vai ser uma mediação mútua aqui, né? A Maria também virou colega de perrengues, né? Ela sabe do que eu estou falando. Passamos por alguns perrengues semanas atrás. Eu acho que o primeiro livro é sempre um livro esquisito, né? O primeiro livro é sempre estranho, né? E o Beijo na Parede é um livro que eu ainda acho estranho, eu acho esquisito. Foi um livro que demorou muito para eu escrever. Eu era professor de escola pública, 36 horas em sala de aula, correção de prova, filho pequeno em casa, terminando a minha graduação. Então, era um livro que eu fiz em 6 anos, né? E eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo e não sabia como se fazia isso, né? Então, eu não tinha grana para fazer oficina literária. E eu estava fazendo curso de letras, licenciatura. Enquanto a maioria dos meus colegas queriam ser escritores, eu queria ser professor. E eu não achava que eu iria seguir, né, como escritor. Então, acho que o primeiro livro, Beijo na Parede, ele me deu uma certa consciência de escrita e ver como é que faz, assim, né? Essa tentativa de ver, será que eu consigo esticar essa história até virar uma narrativa longa, né? E eu acho que depois que eu terminei ele, eu pensei, eu acho que eu consigo e dá para fazer outro, né? Então, acho que nesse sentido o primeiro livro foi importante, né? Mas devolvendo a pergunta, vou voltar para a Maria e depois... Maria, eu li um texto seu, e você falou no feminismo, né, e tal. Eu li um texto seu falando sobre a educação feminista para os seus filhos homens. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de você... lembrei da Chimamanda, né, que tem um livro, Educação Feminista para Todos, né? Como é que você lida com essa questão com os seus filhos, né? E também você propõe também um feminismo com um olhar, digamos, original. Não sei se a gente pode falar nesse sentido, mas você tenta deslocar também algumas ideias do feminismo, né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu fui criada em torno de homens, assim. Eu era muito mais ligada ao meu pai. Eu fico querendo falar só assim, eu estou assim, né? Desculpa, eu vou falar com todo mundo. Mas eu era muito apegada ao meu pai e eu tenho 2 irmãos mais velhos e uma irmã, mas eu tinha uma relação mais forte com os meus irmãos do que com a minha irmã. A minha irmã era mais distante de mim, por algum motivo que hoje em dia eu compreendo, que eu acho que eu fui educada que mulheres competiam com mulheres. A minha mãe sempre me disse isso. Então, e eu me lembro de ser aceita pelos homens da minha casa e me lembro de perceber, caramba, eu sou especial por isso. Então, eu demorei muito para poder aproveitar as mulheres. Quando você fala, né, eu tenho lido muito, você fala da sua mãe, da sua tia, quando você foi morar com a sua tia, de ter 2 mães e das irmãs. Eu não tive isso na minha infância, nem na minha adolescência. Então, eu agora tenho 47 anos. Agora,
eu tenho estou correndo atrás desse lugar. Eu quero conviver com mulheres, assim. Eu me sinto acolhida por mulheres. Agora e eu acho que são as mulheres que cuidam. Eu virei uma feminista meio black bloc, porque eu acho que eu cuido muito mais dos meus filhos do que os pais. Aliás, eu acho que não tenho certeza. E eu falo isso, e eu às vezes fico assim, estou expondo as pessoas. Depois eu falo, foda-se, eu vou expor mesmo. Então, até quando o Afonso falou de um poema do Drummond que seria que o Sérgio citou, né, que era então a gente pode falar tudo. Não sei se pode falar tudo, eu certamente pago um preço por falar as coisas, mas, enfim, eu vou falando até a hora que eu sou demitida, né? É mais ou menos assim que a minha vida funciona, né, Márcia? Mas com relação aos meus filhos, eu procuro falar muito isso para eles. De como eu perdi esse tempo achando que homens eram incríveis, e não que homens não sejam, mas eu acho que a gente está vivendo um momento realmente de uma reparação histórica, entendeu? Que é muito importante no feminismo, como é muito importante no racismo. A gente tem, então, quando eu entrei para escrever no Globo, eu entrei como... Era um movimento chamado Agora é que São Elas, e eu tinha um grande amigo, que era o Jorge Bastos Moreno, um grande amigo meu, que me cedeu a coluna dele. E ele falou, não, Maria, parece que está pegando muito bem agora, chamar mulheres e tal, então eu vou chamar. Eu falei, tá, posso dizer que você é machista? Que a sua coluna é machista, que usa as mulheres como musa e tal? Ele falou, você pode fazer o que você quiser. E aí foi ótimo, porque foi maravilhoso. Eu fiz uma coluna onde eu falava mal dele e do Anselmo Góes. E os dois super são meus amigos, e os dois toparam. Então, assim... talvez eu seja meio pesada com eles nesse lugar, assim, de que é muito importante eles cuidarem. Então, assim, agora eu estou com a minha mãe doente e eu fico assim, olha só, quem é que está cuidando? Vocês estão vendo quem está cuidando? Quem está cuidando somos eu e minha sobrinha, são as mulheres. Não repitam isso. Sejam homens, porque, assim, eu fico falando, eu vou ficar velha. Eu já não sei ligar o controle remoto, já não sei ligar a televisão. Não sei ligar nada, estou péssima, não sei. A tecnologia é um negócio dificílimo, né? Então, eu acho que eu tive filho meio para isso, assim, para explorar eles, para ligar os eletrodomésticos para mim, que é muito difícil. Então, eu falo, vocês vão cuidar de mim, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que eu estou pegando bem pesado, assim, porque acho que é necessário. Eliana, os seus livros, eles me parece que têm um projeto literário assim, muito claro, assim, né? De você voltar às origens, trazer essa ancestralidade, né? Então a gente vê no Água de Barrela, a gente vê no Crime do Caso do Valongo, e aí você faz esse arco e chega nos dias de hoje, né? Com Solitária. E isso pressupõe também um trabalho de pesquisa assim, muito intenso, né? A minha questão é como é que você acha o tom para conseguir fazer essa volta, né? Com essa pesquisa e conseguir transformar isso em literatura. Porque a gente lê os seus livros e a gente percebe... pelos personagens, pelo contexto, pelas situações, que há ali um trabalho de pesquisa, né? Mas, ao mesmo tempo, você também tem essa construção ficcional também muito sólida e muito bem construída. Então, como é que você consegue encontrar esse tom? Pois então, eu acho assim, né? Personagens são pessoas. Então, eu olho para o lado. Eu acho que eu olho para o lado. E eu fico tentando achar qual é a conexão daquele personagem ou daquela história que eu estou querendo construir com quem está do meu lado, com quem eu convivi, com quem eu convivo, com os meus filhos. E aí a gente estuda para esquecer, na verdade, né? A gente estuda, contextualiza, lê, mas na hora que eu sento para escrever, eu meio que esqueço. Aquilo tem que estar tão dentro de mim que eu tenho que viajar na história e aquilo tem que transpirar no texto de alguma maneira. E eu acho que, assim, a gente... a Monique Malcher, eu acho que ela que fala, né? A gente escreve para organizar a raiva, né? A gente escreve para organizar o ódio. Então, eu acho que essa vingança que a Conceição fala
Na hora que a gente escreve, a gente organiza isso, né? Ao invés da gente... Como é que é aqueles caras do ônibus, né? Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, eu estou escrevendo, né? Poderia estar fazendo isso tudo, mas eu estou escrevendo. Então, na hora que a gente organiza esses sentimentos em ebulição, eu acho que a gente confere vida ao texto. E aí, quando você confere vida ao texto, pronto. A magia aconteceu, né? A magia se deu, a história vai com Deus, e aí as pessoas leem, elas sentem que tem alguma coisa ali com elas, né? Elas não sabem muito bem o que é, às vezes. Mas o que é aqui que eu estou sentindo que está falando comigo, né? E, às vezes, são personagens muito diferentes das pessoas que leem, né? E as pessoas se identificam. Então, eu acho que a pesquisa é ali a laje da casa, mas ela tem que ser erguida em outras bases. Eu acho que ela precisa ser erguida nessa verdade humana. Ela precisa ser erguida também com um pouco de observação e poesia, sabe? Eu acho que a poesia, as metáforas, as imagens que a gente faz, as palavras que a gente usa, isso tudo dá a esse conhecimento que não é popularizado, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a gente não estudou na escola sobre o Valongo, por exemplo. Tem lá um livro, O Crime do Caso Valongo. Quem aqui estudou no ensino fundamental, no ensino médio, que no Valongo desceram mais de 1 milhão de seres humanos escravizados que vieram aqui para Minas para cavar esses minérios todos aí, né? E que Rio de Janeiro foram para o sul do país. Quem estudou isso na escola? Né? Que 1 milhão de almas pisou ali, que aquilo é tão importante para a humanidade, não apenas para o Brasil. Então, a gente estuda essas coisas, traz esse conhecimento a público, mas eu tenho que pensar nesse cara que pisou ali. Quem é esse cara? Ou quem eu imagino que ele seja? Ou de onde ele veio? Sabe? Eu tenho que me interessar por ele, eu tenho que me apaixonar por ele, por ela, para poder fazer uma história minimamente crível, né? Não no sentido de que ela aconteceu exatamente daquela forma que eu estou colocando ali. Não, é uma ficção, né? Aquela pessoa, a Moana, não é uma personagem que ela poderia ter existido, sim, poderia, mas é uma personagem de ficção. Mas ela tem que carregar uma verdade. Então, essa verdade, ela está ancorada na pesquisa e tal, historiográfica, e aí eu acho que vai um elogio à academia. A gente estava conversando sobre isso hoje. Eu acho que as pesquisas acadêmicas, a universidade, são berços, e aquele conhecimento que é produzido ali é muito importante. A gente viveu um período de elogio à ignorância. Isso não pode vigorar no país jamais, né? A gente tem que entender que esses centros são nossos, pertencem a todos e todas, mas a gente tem que olhar também outras produções de saber e fazer esse match, né? Esse casamento. E aí saem esses livros aí, essas histórias. Eu acho que porque não sei se eu te respondi, mas é por aí. Conceição, o termo escrevivência, ele é um termo que se popularizou nos cursos de letras, principalmente. Se fala bastante, quando se fala de literatura brasileira, se fala da escrevivência. E eu já ouvi e já vi também escrito pessoas que fazem uma correlação com a autoficção, né? E eu queria saber de você duas coisas, né? A primeira é se você concorda com isso, se há essa correlação, ou seja, escrevivência também pode ser vista como uma autoficção, e que você falasse também um pouco da casa escrevivência. Tá, legal. Eu acho que nada é tão radical, né? Eu acho que todas as verdades ou toda suposição de verdade, ela é incompleta. Então, quando as pessoas falam escrevivência pode ser lido como autoficção, eu falo, pode. Até a página 4, página 5. Depois você vira a página e muda o rumo da prosa.
né? A escrevivência pode ser lida como uma escrita narcísica? Pode. Quinta página você vira o rumo da prosa. E vira o rumo da prosa, e aí eu vou começar com essa escrita narcísica. Vira o rumo da prosa por quê? Se nós lermos um texto ou produzirmos um texto a partir da narrativa do mito de Narciso, para essa autoria que está ancorada ou que está fundamentada numa experiência negra, numa experiência africana, numa experiência afro-diaspórica, nós sabemos que o espelho de Narciso não cabe ao nosso rosto. A beleza negra, ou falar de uma beleza negra, falar da beleza de corpos negros, é muito recente. E, mesmo assim, ela foi construída, né, todo esse discurso de uma beleza negra, Black is Beautiful, é algo que tem um sentido político muito grande para a gente, né? Vai além da estética, ou então a gente poderia pensar numa estética também que tivesse profundamente ligado a uma ideologia. Ora, se esse corpo negro de homens, de mulheres, de crianças, nunca foi considerado um corpo belo, no máximo ele foi exótico, não há como pensar que o espelho de Narciso acolha a nossa face. Então, eu tenho proposto que, se formos ler um texto a partir de narrativas de mitos africanos, nós teríamos outros espelhos para olhar. E o primeiro espelho que a gente olharia seria o espelho de Oxum. Ora, o espelho de Oxum também é uma arma de guerra. Oxum não se perde na sua beleza. Quando, segundo a narrativa, o espelho de Oxum, ela se contempla e vê o inimigo lá atrás, né? E, justamente, o ABB ele se transforma numa arma de guerra. Então, esse espelho caberia, né, nos caberia contemplar. E quando o espelho de Oxum nos provém de uma dignidade, de uma certeza de quem somos, tem um outro espelho, que é o espelho de Iemonjá, que, segundo a narrativa, também é aquela que acolhe, é aquela que cria. Então, haveria um salto aí, não seria uma escrita narcísica por si só. E a própria autoficção, a narrativa se esgota no próprio... O sujeito da autoficção, a narrativa se esgota no próprio sujeito. É impossível ler, por exemplo, A Cor de Ternura, de Geni Guimarães, e pensar que aquele texto traz só a história de Geni Guimarães. O texto, paulatinamente, ele vai congregando um sujeito que deixa de ser único para acolher um sujeito coletivo. E aí que eu digo, pode ler até a 5ª página, depois muda o rumo da prosa. E depois tem algo também que, pensando, né, a escrevivência e ver como o conceito tem sido ampliado, né, apropriado, inclusive ele nasce na literatura em 94, 95, eu estou falando de escrevivência na minha dissertação de mestrado ainda na PUC, e tem um dado que, para mim, distingue, toma um outro rumo. Escrevivência não é somente um jogo de palavra, não é uma junção de vocábulo entre escrever e viver. Há uma imagem histórica e ancestral que semantiza o termo
para além do vocábulo. E essa imagem é a imagem da Mãe Preta na Casa Grande. Essa imagem ela está no fundo e ela potencializa esse termo. Por quê? Quando nós voltamos a um processo histórico para pensar a escravização ou para fazer as nossas narrativas, nós temos a imagem da Mãe Preta, e a Mãe Preta é aquela que todo mundo sabe, que cuidava da prole do colonizador e coisa e tal, e que, ao longo do tempo, essa Mãe Preta ela se transforma na babá. E que, ao longo do tempo, essa imagem da Mãe Preta ela acaba sendo também um entrave quando se trata de discutir o racismo no Brasil, porque há sempre um discurso meio apaziguador ou meio culposo em que a gente ouve dizer: não, mas eu não sou racista, eu fui criada por uma mãe preta, eu não sou racista porque eu tive uma bebê preta. Eu tive uma mãe preta, minha babá era preta. E a gente sabe que a história não passa por aí. Ou que isso são subterfúgios. E essa Mãe Preta, que está no fundo também quando a gente pensa em escrevivência, essa mulher ela era escravizada em todos os sentidos, porque o corpo dela estava escrito na economia da educação, porque ela que tomava conta das crianças, na economia da produção, porque ela era uma fonte também que produzia bens ou materiais ou simbólicos dentro da Casa Grande. Está aí Freire, que a gente lê também com reticência, mas Freire vai apontar a fala da Mãe Preta, a linguagem da Mãe Preta dentro da Casa Grande, e como isso cria, inclusive, uma distinção entre o português falado em Portugal e o português falado no Brasil. É uma coisa meio romanceada, mas é uma metáfora bonita, né? É como se a Mãe Preta mastigasse o português, mastigasse o alimento e colocasse na boca das crianças. Bom, então, essa Mãe Preta é uma Mãe Preta também dentro da Casa Grande, que produz bens simbólicos. Ela está também escrita na economia do prazer, porque, na hora que o senhor quisesse tomar o corpo dessa mulher, ele tomava. E aí eu fico pensando que a própria fala dessa mulher, em determinados momentos, também era uma fala que era escravizada, cumpria uma função escravizada. Quando, dentro desse processo de escravização, dentro desse dever obrigatório que essa mulher tinha, era de levar as crianças para o quarto e contar história. Não era o momento que ela dizia: ah, que meninos bonitinhos, vem comigo agora que eu vou contar a história. Talvez ela até dissesse isso, né? Porque ela tinha que tratar bem também essas crianças. Então, até a fala dessa mulher cumpria uma função imposta por todo o sistema escravocrata. E essa imagem ela semantiza também quando a gente fala de escrevivência. É como se a nossa escrevivência, é como se a nossa escrita, é como que a nossa fala quisesse borrar essa fala dentro de um processo histórico, dentro de um processo ancestral, uma fala também que era obrigada a dizer. Se naquele momento a Mãe Preta estivesse cansada, com dor de barriga, chateada, ela era obrigada a ir para o quarto e contar a história. Então, a fala dessa mulher também passava por essa situação de ser uma fala escravizada. Quando pensamos em escrevivência, a gente pensa no reverso da moeda. Ou pensa essa fala escravizada, ela potencializa hoje a nossa fala livre. A nossa fala livre. E aí eu estou pensando justamente, né? Então, já que não podemos falar, já que a fala é proibida, falemos, né? Falemos tudo. E essa também é um dos pontos, é uma referência que distingue escrevivência de autoficção, de escrita de si, de escrita narcísica,
porque nós queremos sedimentar também esse processo criativo a partir de nossa condição histórica e dessa história ancestral. Então, escrevivência é o outro lado da moeda. É como se libertasse aquela fala, aquela dicção que era obrigada a cumprir os mandos da Casa Grande. E aí são essas diferenças que semantizam também esse processo. Se você quiser falar da Casa Conceição, da Casa Escrevivência. A Casa Escrevivência. A Casa Escrevivência é um espaço que nós estamos criando no Rio de Janeiro, bem ali naquela área do Valongo. E a Casa Escrevivência, ela nasce a partir... Há anos eu venho incomodada porque eu tenho um acervo bastante grande. E eu digo bastante grande a partir de como esse acervo é criado e a partir que eu não sou uma pessoa rica que todo mês estou comprando livro. Mas eu sempre procurei comprar livros. Livros, para mim, foi sempre um objeto de desejo. E aí chegou e sempre ganhei, as pessoas me perguntam o que eu quero livro e tal. Então, eu construí um acervo razoável e me incomoda muito ver os livros paradinhos ali. Livro não é para ficar parado, né? Eu acho que livro é para circular. E aí eu pensei, vou criar uma biblioteca comunitária. E fiquei pensando esse tempo todo de ter um espaço para ter uma biblioteca comunitária. E aí chegou o momento que também os estudos sobre escrevivência, os prêmios que eu ganho, né? Estou toda metida agora, com o Chico Pátria vai ganhar. Os prêmios que eu ganho, foto, muito trabalho de escola. Eu quero sempre agradecer aos professores. Aliás, quando eu conheço o Jefferson, indo na escola, num trabalho que Jefferson coordenava quando ele trabalhava nessa escola. Então, eu tenho um acervo de material, de cartazes, de folder e livros, muitos livros também, dissertações, tese, que me mandam a partir dos estudos sobre escrevivência. Aí eu comecei a pensar que, além da biblioteca comunitária, e comecei a pensar também pelo seguinte, quando Lélia Gonzalez, que foi uma grande pensadora, nos deixou, o acervo de Lélia ficou meio que desorganizado, custou muito ter esse acervo de Lélia guardado. Beatriz Nascimento teve mais sorte, que Beatriz trabalhava no Arquivo da Cidade, então, no Arquivo Nacional, o material foi para ela. Luísa Barrios, eu não sei como é que está o acervo de Luísa Barrios. E aí eu pensei, não, eu não vou morrer agora, porque a gente combinamos de não morrer, né? Mas alguém mostrou lá o livro que tem a gente combinamos de não morrer. Mas quem aqui também conheceu a professora Jaide, do grupo de estudo de mulheres também, Zaide, o arquivo de Zaide ficou meio que disperso, os herdeiros não quiseram negociar uma coisa e tudo. E aí eu falei, eu vou, né, essa Casa Escrevivência, então tem lá a Casa Escrevivência, o nome da casa é só de Mitideza, porque a casa é um espaço muito pequenininho, os livros já estão lá, estão em processo de catalogação, mas é uma casa que não cabe 15 pessoas dentro, de uma vez só. Os grupos têm ido visitar, entra um pouco, sai e reveza, mas é uma casa que a gente pensa... o pilar dessa casa seria uma biblioteca, e uma biblioteca que vai ter o meu acervo, e uma biblioteca em que livros vão circular, uma casa de criação, porque temos pesquisadores, queremos acolher pesquisadores do Brasil e de fora que venham. Uma casa também que a gente pensa ter um projeto de trabalho com professores
E, no momento, o espaço ainda não cabe em todos os projetos. Eu pensei que era só pôr uns livrinhos na parede, lá no armário, e falar que existe a Casa Escrevivência, mas tem uma burocracia muito grande, e faz estatuto, e pensa estatuto, e coisa e tal. Mas já tem uma casinha lá do lado que a gente não tem dinheiro nenhum, mas nós vamos comprar aquela casa. A Casa Escrevivência vai ter um espaço próprio, e é o que eu quero deixar como legado aí, tem uma função aí para o futuro, talvez mais até para o futuro, né, do que no presente, enquanto a gente se organiza. Está lá no Valongo, quem quiser passar pelo Rio, só tem de marcar, porque, como eu falei, não cabe muita gente lá dentro daquela lojinha, não. Antes de a gente seguir aqui, eu queria saber, vai ter pergunta depois do público? Esse é um sim? Ou não? Não vou abrir agora, só quero saber se eu posso continuar aqui. Tá, então dá tempo de fazer mais uma ou duas perguntas, e aí eu abro. Então, para quem tiver alguma pergunta, já vai pensando, elaborando aí. Eliana, a gente está chegando no momento, e a Conceição lembrou isso, a gente está chegando no momento em que a gente tem uma constelação, vou botar assim, uma constelação de autores negros e negras, né, fazendo literatura, né, e tal. Você acha que já é possível a gente vislumbrar uma literatura que não remeta às questões que a gente já vem trabalhando, né? Eu digo, as questões especificamente da violência, né? O que eu quero saber é, você acha que já cabe a... Eu acho que sempre, assim, para mim sempre coube, né? Porque o Água de Barrela, se você lê aquela história, você vê que é uma história belíssima de uma família, com todas as questões que as famílias têm. É óbvio, né? Você tem um pano de fundo ali, barra pesada, porque é isso, é uma história familiar que se dá no Brasil, o Império, e vai pela Primeira República, e vem aqui, na redemocratização, é uma saga. E o pano de fundo é a história do próprio país. E a história do Brasil não é bolinho, né? Como dizem. A história do Brasil é barra pesada para todo mundo, né? Preto, branco, indígena, é punk. Então, aquilo está lá. Mas a história é uma história de um projeto, de pessoas que ousaram sonhar. Quando o Martin Luther King fala assim, I have a dream, todo mundo acha esse discurso lindo, né? Mas, por trás daquele discurso, tem o seguinte: eu sou um homem negro, eu estou no centro do poder do meu país, eu tenho o direito de sonhar e eu tenho o direito de não pensar no imediato, porque a população negra no Brasil, ela vive para o daqui a pouco. Ou seja, para pagar o aluguel, para comprar o jantar, para comprar o almoço, para pagar a mensalidade dali, é tudo para daqui a pouco. Então, quando você está com essa urgência para o daqui a pouco, você não consegue prospectar nada, né? Tem esse discurso de coach de que vamos pensar, não dá para pensar, você está com fome agora, você precisa ter um teto para morar agora. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente já consegue pensar um futuro, pensar um projeto de futuro. Eu acho que, quando você lê O Crime do Caso Valongo, tem uma história ali, eu pelo menos, tenho uma preocupação de fazer esse final feliz, mas um final feliz que a gente consiga fabular esse final, né? Ele não é o mesmo para todo mundo que lê. Ele pode ir para um lado, para umas pessoas, pode ir para outro, para outras. E tem uma história de alguém contando a sua própria trajetória, elaborando essa vida e pensando essa vida para alguém, né? O caso do Valongo tem a história do baú, que ela depois entrega para nós, né? Não é para o personagem do livro.
O Nada Digo de Ti também tem um final meio fantástico. O Solitária, ou seja, a história das empregadas domésticas, que tem uma filha que já está numa outra geração, tem um conflito geracional ali, né? Tem toda a questão da escravidão, da herança, da sobrevida da escravidão nessas relações, mas já tem uma fabulação de futuro diferente, ou seja, a filha já tem uma outra postura em relação àqueles patrões, em relação ao próprio fazer doméstico. Tem uma hora que ela se vê na necessidade de recorrer a esse recurso, mas ela já encara diferente. Ela já encara aquilo como um trabalho, já não é mais a parte da família, já não é mais a gratidão, já não é mais a mãe preta. Então, eu acho que a gente tem muitas coisas para contar. Essa felicidade ela está ali, né? Ela é atravessada por todas essas dores, por todas essas questões, mas, sim, eu acho que a gente já está num momento de pensar em descansar. Né? Tem lá em casa tem uma cadeira de balanço que é da minha bisavó. E aí era muito engraçado, porque meu pai via ela lavando roupa, né? A história lá da Barrela. Ela, lavando roupa, e ele sonhou, quando era criança, de comprar uma cadeira de ouro para minha avó, para ela descansar. Aí, óbvio, não deu para comprar a cadeira de ouro, mas comprou uma cadeira de balanço. E aí, minha bisavó faleceu. Um dia minha tia falou para ele assim: deixa eu te falar uma coisa. Ela detestava essa cadeira. Eu falei, mas como ela detestava a cadeira? Ela corria para sentar só na hora que você chegava. Porque no dia a dia ela olhava para essa cadeira, não podia olhar. Porque para ela aquilo ali significava que ela estava inútil para a vida. Que ela não se permitia descansar. E aí hoje essa cadeira está lá em casa e eu bem sento na cadeira. Eu bem escuto o sambinha lá de segunda a segunda, que fica na minha esquina, eu sento naquela cadeira, porque é isso, a gente merece o descanso, né? A gente merece o ócio, a gente merece não pensar em nada, né? E isso também é herança dela, né? Ela me permitiu isso, porque ela não descansou, hoje eu descanso. Então, enfim, são muitas questões, mas eu acho que a felicidade também é algo idealizado, né? O que é felicidade, gente? O que é? O que é isso? O que é essa entidade chamada felicidade, né? É uma discussão filosófica. Filósofos, por favor, apresentem-se. Mas eu acho que nossos textos, sim, isso está lá. Isso está lá. Você sabe que está, né? Isso está lá, de alguma forma. E esse desejo, mais do que ela concretizada, tem sabe, esse fogo de... Senão a gente não escrevia. Se a gente não tivesse esse anseio, essa vontade de vamos viver, a gente combinamos de não viver. Olha o tanto de felicidade que tem nessa frase, o tanto de desejo de vida que tem nesse a gente combinamos também, nesse português que subverte o português da tia do jardim de infância, né? Que o português que sobe o morro, o português que está com a gente ali na rua. Então, o tanto de força que tem nessa frase, isso é o quê? Isso é felicidade, eu acho. E eu fico pensando que essa imagem que você trouxe para a gente, né, de uma mulher negra já com experiência, poder descansar, né? Acho que é uma imagem muito, muito poderosa também, né? Muito bonita, né? E isso já se conecta com a pergunta que eu vou fazer, e aí eu jogo para o público depois, né? E é uma pergunta para as três, e que tem a ver com o que a Eliana acabou de falar, né? Sobre esse descanso, né? A Maria, por exemplo, ela nas colunas ela traz temas bastante pungentes, ela coloca o dedo na ferida, fala das polêmicas. E tem um personagem que eu gosto bastante, que é o Bartleby, do Herman Melville. E o Bartleby, ele é um sujeito burocrático lá e que faz o que o chefe dele manda sempre. E aí chegou um dia que o chefe manda ele tirar cópia de um determinado documento, e aí ele diz a célebre frase: preferiria não. Né? E eu acho, eu prefiro, né, essa versão do que o prefiro não. Porque o prefiro não, ele já está dizendo que não quer mesmo. Agora, o preferiria é de uma audácia, né?
porque mistura gentileza também, e aí a pessoa não sabe muito bem como reagir, né? A minha questão passa por aí. O que vocês prefeririam não fazer a respeito das lutas diárias? Por exemplo, daqui a pouco vai começar um reality show, que eu não quero dizer qual é o nome, mas que começa todos os anos, em janeiro, e a gente já sabe o que vai acontecer lá dentro, né? Vai acontecer uma situação de racismo, e aí parece que nos acionam, né? Ou acontece alguma coisa sobre machismo, e aí acionam as mulheres. E aí, vocês não vão se pronunciar? Né? Ou seja, que luta você escolhe, ou você não escolhe, ou entra em todas, Maria? Você prefere entrar em todas? Eu estou descobrindo a sonsice. Meu objetivo de vida eu sempre fui muito combativa, sempre fui considerada brava, e como se isso fosse uma coisa péssima, né? Que para os homens é legal você ser corajoso, mas a mulher corajosa é difícil, né? Então eu sempre achei, e agora eu estou vendo que financeiramente pode ser que isso esteja me prejudicando, que eu tenho que pagar a conta. Então eu estou tentando ser um pouco quem eu sou, mas escolhendo as lutas. Porque, por exemplo, eu adoraria não ter só chefes homens. Adoraria. Eu fico com muita raiva quando eu recebo... uma vez eu escrevi uma coluna no Globo, e aí o diretor do jornal, na época, falou: olha, eu gostaria que você não falasse desse assunto, porque senão podem puxar minha orelha, e aí eu vou puxar a sua orelha. E eu falei assim: olha, mas a gente pode conversar abertamente sobre as coisas, e quando você tiver que puxar minha orelha sobre alguma coisa, você fica à vontade. E ele me escreveu assim: eu jamais puxaria essa orelhinha linda. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada, porque eu sou covarde também. Porque eu também tenho medo. Então, eu gostaria muito, realmente, de que a gente tivesse essa divisão de chefes, homens e mulheres. Querem comentar? Bom, tem muitas coisas que eu preferiria não fazer. E tem muitas coisas que eu prefiro fazer. Uma das coisas que eu acho que eu não preferiria fazer, muitas vezes, é ter que dar muitas explicações. E dar muitas explicações sobre aquilo que não precisa mais explicar. E aí eu vou ser muito, muito objetiva mesmo. A questão do racismo. Eu não sei se é porque a gente já sabe tanto e sabe em termos de vivência. Então, eu preferiria não ter cuidado para falar sobre o racismo, porque o racismo não tem cuidado conosco, nenhum. Esses dias eu falei e voltando a repetir. Chegando aqui, ao preencher a ficha, a moça... Porque há algumas sutilezas no racismo que só quem é negro percebe. Eu cheguei no hotel, dei boa noite para a moça. A moça não respondeu. Quando a minha amiga que está comigo, que é uma mulher branca, entrou, antes dela acabar de entrar, a moça, boa noite. Ora, gente, explicar que isso tem uma dose de racismo aí é difícil, porque isso é muito sutil. Quando ela me perguntou qual a profissão da senhora, eu falei professora. Ainda bem que eu falei professora, porque se eu falo escritora, ela vai falar, essa mulher surtou. Aí eu falei professora. Ela olhou para mim e falou, professora? Por que ela teve que me perguntar de novo?
Entende? Então, isso eu preferiria não ter que falar mais, não ter que explicar, não ter que dizer várias vezes, isso é racismo. Sabe? Já dava para as pessoas entenderem. Então, essa luta que a gente faz é muito desgastante, porque eu cheguei no momento feliz, eu estava toda contente, porque eu vinha para a FLI Paracatu. Mais uma vez... Paracatu, não. É porque eu fui para Paracatu, gente, desculpa. Eu vinha para a FLI Itabira. É isso que dá. É isso que dá. É isso que dá. Eu estava toda felizinha, me sentindo assim demais, né? Ainda vem o prêmio Juca Pato. Aquilo me descontrolou. Entende? Que por mais que a gente tenha uma autoestima construída, tem algo na gente que é frágil. Não é? Então, isso é o tipo da coisa que eu não preferiria. Agora, o que eu prefiro fazer, e vou tentar fazer isso ano que vem, é me permitir parar para escrever. Entende? Porque tem muita coisa, tem coisas aqui que eu quero produzir, e aí parar para escrever também é um negócio complicado quando você tem 1001 solicitações, inclusive a luta pela sobrevivência mesmo, né? As coisas do cotidiano, você tem filho, você sabe, as coisas do cotidiano, da casa, que por mais que os homens, os companheiros estejam envolvidos, mas o grosso sobra para a gente mesmo. Então, eu preferiria não ter que estar ainda trazendo essas questões do racismo, ou se trouxesse de uma maneira poética, através dos livros, mas não nesse enfrentamento diário. E prefiro ficar escrevendo. Se eu pudesse me isolar, pegar minha filha, ir para uma ilha, alguma coisa assim. O galo cantando, a trama. O galo cantando, igual você escutou na live, justamente é isso que hoje eu prefiro e preciso fazer. Faço minhas as palavras, faço de Conceição as minhas palavras. Eu preferiria não lidar com nada disso, preferiria não lidar com burocracia. Isso é um negócio que me exaspera, a burocracia do Brasil, um país cansativo. Você fazer qualquer assinatura de qualquer coisa, 2 palitos. Tenta desfazer essa assinatura. Nossa Senhora! Então, é toda uma burocracia para te induzir ao consumo, para te induzir à falência, para te induzir à dependência financeira, para te induzir à desorganização mental, ao cansaço, à não criação. Isso tudo te tira da criação. A arte precisa precisa da minha cadeira de balanço, né? Precisa. E a vida não deixa, a burocracia não deixa, o boleto, não sei o quê, é o formulário XYZ, rosa, azul, amarelo, verde, para você marcar uma consulta difícil. Tudo é difícil. Tudo eu preferiria não fazer, né? Mas quem dera, né? Quem me dera. E tem uma outra coisa que eu acho que, assim, né? A gente tem uma obra que, óbvio, né? É combativa, a gente se vinga lá, as pessoas percebem essa vingança, as pessoas percebem o nosso discurso. Eu acho que a gente, todos aqui, né, temos uma certa dose temos que ter uma certa dose de coragem para colocar as nossas questões, porque é muita agressão. E agora, no mundo virtual, então, né, que as pessoas estão escondidas atrás do raio de um computador, de um celular, que ele compra o chip ali, daqui a pouco ele joga o chip fora, você não sabe quem é aquela pessoa. Então, as pessoas se sentem livres para te falar coisas absolutamente escabrosas, ameaçar de morte. Então, é tudo muito violento. E, em especial, da semana que começou essa guerra em Gaza e com Israel para cá, eu preferi o silêncio sobre isso. Porque eu senti que é o seguinte: primeiro, que o Holocausto indígena e o Holocausto negro não comovem como comovem esses holocaustos. Então, as pessoas acham que isso não nos afeta. Isso, número 1. Né? Nada do que está acontecendo lá a gente já não viveu e vive aqui.
Eu moro a 2 ruas do Morro dos Macacos, em Vila Isabel. O Morro do Pau da Bandeira do Samba está a 5 ruas. O Morro do Salgueiro está atrás da casa do meu pai. Então, assim, não me venha falar, não me venha com churumelas, como diz o... Não me venha com churumelas. A gente vive coisas muito doídas, dolorosas, e a gente está conectado com o que está acontecendo ali, né? A gente está vendo lá. Só que o nosso posicionamento, as pessoas demandam demais da gente, e isso drena as tuas forças. Então, eu tenho amigos judeus que exigem... Tem que ir para as redes sociais, tem que falar, não pode o antissemitismo. Tenho amigos do lado árabe, do lado muçulmano, que também demandam, cadê vocês que estão falando, não estão falando do genocídio, não sei o quê. E eles estão esquecendo que a gente está vivendo uma coisa que agora é a violência sutil, mas é a violência literal. Meu filho sai de casa, meu filho tem 23 anos, ele está na linha de corte do genocídio de homens pretos no Brasil. Não tem uma vez que meu filho abra a porta e saia para a rua que eu não encomende a ele a todos os orixás, todos os santos católicos, todas as divindades que me vêm à cabeça, porque esse menino precisa voltar para casa, sabe? E essa agonia que fica rodando em... como é que fala? No programa que fica rodando em paralelo à sua vida, a burocracia, a não sei o quê, a via rosa, azul, amarela. Mas isso aqui está rodando, esse programa está rodando. Isso te adoece, sabe? Porque vai te puxando uma energia, te puxando. Então, a gente precisa se isolar. Né? Eu apresentei lá o programa e a Ana Maria Gonçalves falou assim, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho rede social, não tenho nada. Aí um monte de gente no meu WhatsApp. Como é que ela não tem WhatsApp? Como ela não tem WhatsApp? Como ela não tem WhatsApp? Sobrecarregando o meu WhatsApp. Aí eu falei, bom, eu acho que eu também não vou ter mais o WhatsApp. Né? Porque isso é um dreno de tempo. E a gente, então, passa a não priorizar o que é prioritário, que são essas coisas aqui, que é a nossa criação, que é o nosso trabalho, que é o afeto que a gente deve com as pessoas no nosso entorno, né? Nossos companheiros e companheiras, nossos familiares. Meu pai tem 83 anos, ele precisa de mim, sabe? Ele precisa da minha presença. Ele não precisa que eu ligue para ele e diga, pai, como é que você está? Não, ele precisa que eu vá lá, sente com ele uma tarde, escute as mesmas histórias que ele conta há 55 anos, de novo, de novo, de novo. Ele precisa da minha paciência. E eu não posso gastar a minha paciência com um cara que está atrás do celular me xingando porque eu não me posicionei sobre isso, isso e isso. Então, eu acho que, mais do que não gostaria, eu realmente não estou fazendo mais alguma coisa. E por que você não faz? Porque eu não quero. Essa é uma resposta completa, né? Porque eu não quero. É só porque eu não quero. E porque eu não posso. Né? Eu tenho... A gente, tem um tempo aqui na Terra, né? Acho que está todo mundo ciente disso. Quando vocês ouvirem uma bateria de escola de samba, o agogô ele dá o tempo. Ele dá o tempo do samba. E o agogô também, em terreiro, não sei o quê, ele dá o tempo. Ele é um símbolo do tempo. O nosso agogô está batendo. E você não sabe quando ele vai parar de bater. Então, não dá para a gente ficar perdendo o ritmo do agogô com determinadas coisas. Né? E aí eu acho que a idade também vai chegando e a gente vai ficando seletivo com qual é a briga que eu preciso brigar, qual é a briga que eu já estou brigando. E aí, quando eu falo da história das guerras que a gente vive, na verdade, o que essas pessoas não estão vendo é que eu já estou brigando nesta mesma guerra, porque é uma guerra só. A gente está falando de limpeza étnica, a gente está falando de racismo, a gente está falando... Eu estou de genocídio, a gente está falando... A Trudoá teve aqui, a Márcia Cambeba teve aqui, a gente está aqui... A gente está falando exatamente da mesma coisa. Aí tem aquela frasezinha do 20 de novembro que o povo gosta de usar, né? Somos todos humanos. Mas somos mesmo, sabe? Somos mesmo. Somos todos humanos mesmo. Não somos todos tratados como humanos da mesma... Né? A gente sabe. Mas somos e merecemos muita coisa, muito mais do que a mediocridade das cobranças e das burocracias. Não, agora eu vou fazer igual a Maria. E você? O que você preferiria não fazer? Então, eu preferiria não ter que terminar esta mesa. Se saiu bem. Mas, infelizmente, terei que fazer isso pelo adiantado da hora. Eu tenho um ponto aqui no meu ouvido.
tem uma fila imensa também para os autógrafos, né? Então, agradeço imensamente por essa aula de hoje, né? Foi maravilhoso. Acho que todo mundo aqui vai sair transformado, assim como eu iniciei, né, com a ideia da transformação. E convido todos também, se não conhecem, a conhecerem os livros das nossas autoras. Muito obrigado. Obrigada, Jefferson. Obrigada.